Olá, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Um ótimo dia para vocês. Eu estou gravando esse vídeo aqui pela manhã. Eu quero que vocês acompanhem, que eu tenho algumas coisas para contar para vocês. Quero que vocês acompanhem agora a viagem comigo. Eu estou voltando de uma outra cidade, a qual eu estava evangelizando, fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo, como vocês sabem. E eu quero falar algo muito importante para vocês. Antes disso, gostaria de compartilhar essas belezas as quais Deus deixou na terra, para que nós possamos contemplar. Veja o céu lindo, as árvores, o verde, a beleza da natureza, a qual muitas pessoas nem sequer param um minuto para observar, para admirar as árvores, as flores do campo, os animais, as cachoeiras, olhar para o céu, admirar, né? A beleza das nuvens, a cor azul do céu, enfim. A tecnologia tem feito com que as pessoas se esqueçam do que Deus deixou de belezas na terra, para que nós possamos admirar, inclusive passear, nos divertir um pouco, espairecer a cabeça. Olha que lindo, que visão maravilhosa. Pois é, essas são imagens aqui do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo. Aqui tem muitos cristãos, é um estado bem abençoado, por sinal, glória a Jesus. Tem idolatria? Tem. Tem pessoas que cultuam a demônios? Tem. Mas a maioria das pessoas são cristãos. Então, o estado é abençoado. Vejam que naqueles lugares onde, por exemplo, o Recife, a Bahia, que eles adoram muito a demônios, né? Eles cultuam muito a demônios, né? Do candomblé, como eu já fui também, já frequentei. E ali eles são bem, o estado deles é bem amaldiçoado, né? Passam por muita fome, tem muita seca também. Vejam que não chove. Ali não chove, né? Passa até meses, às vezes, sem chover no Nordeste. Por quê? Por causa da idolatria, que é muito grande. As pessoas adoram muito a imagem de escultura. Deus odeia a idolatria, né? E eles são realmente muito idólatras. E por esse motivo, o estado, né? E a cidade acaba que fica amaldiçoada. Passam por muitas fomes. Vejam também na África, ali onde os países cultuam a cultura africana, né? Ali onde cultuam demônios, onde fazem bruxarias. Vejam que é um país muito na miséria, vivem na miséria. Observem também a Índia. A Índia é um país que cultua muitos demônios. Eles são países de feiticeiros, de bruxos. A Índia é onde tem um dos países de mais feitiçaria e bruxaria que existe no mundo, é a Índia. A África também, né? Podem observar que acontecem catástrofes terríveis e o país vive na miséria. Você pode ver que a pobreza, a sujeira é muito grande. Se vocês observarem o que eu estou falando, vocês vão ver que eu tenho 100% de razão. Bom, saindo dessa questão dos estados que são adoradores de Satanás, como a Bahia, tem muitos cristãos? Tem. Muitos servos de Deus? Tem. Mas todo mundo sabe que lá as pessoas, além do carnaval, também o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, onde tem muitas pessoas que também cultuam aos demônios. E veja como é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro quem tem muito dinheiro tem, mas a maioria das pessoas vivem uma vida na pobreza. O Estado, uma corrupção terrível, a política é extremamente corrupta, o dinheiro público é mal administrado, mal distribuído no Rio de Janeiro. Veja que as pessoas sempre reclamam da situação lá na questão política, na questão da má distribuição e podem ver que os políticos no Rio de Janeiro administram o dinheiro muito mal, né? Na verdade, eles dão muito valor ao carnaval, aquela festa satânica, e quando aquele dinheiro todo das escolas de samba deveriam ser aplicados em outras áreas que o Rio de Janeiro é carente, por exemplo, na saúde, se eu for aqui colocar, né, em milhares de outros lugares que o dinheiro poderia ser muito bem mais aplicado. Veja, no Rio de Janeiro tem muito tráfico de drogas, né? E ali as crianças já crescem vendo tudo aquilo ali, os funks, as criancinhas
com os cabelos cortados, aquelas listras, pintado de loiro. Veja o comportamento deles, são bem assim, bem de trombadinhas, porque eles já crescem no meio da injustiça, né? Vendo tudo aquilo ali, os políticos roubando, e ali o dinheiro que era para ser investido nas escolas não são investidos. Eles investem no carnaval e o dinheiro da merenda, da educação, eles, além de roubarem, ainda investem no carnaval satânico. E aí, o que as crianças têm? Observam o comportamento dos pais nos morros, e aí eles imitam tudo que os pais fazem. Cerveja, droga, tráfico. E ali passa uma hierarquia de pai para filho. Pode observar que na família é uma maldição hereditária. O pai era traficante, morreu, daqui a pouco vem o filho, e aí ficam ali tomando conta dos morros, e sempre aquela maldição no Estado. O Estado que tem, a Bíblia fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas, enquanto isso, eles preferem adorar os demônios no carnaval, e ali o reflexo nós podemos ver claramente nos morros, tiro para tudo quanto é lado, tiroteios no Rio, muitas coisas horríveis acontecem ali, e o Estado se transformou em uma Sodoma e Gomorra. Bom, vou mostrar para vocês, antes de falar, uma coisa muito importante, vocês precisam ouvir, uma coisa bem séria, mas aqui, eu estou voltando do evangelismo, mais um, né? Sobrou bastante, comprei muitas mensagens, glória a Jesus, tá vendo, irmãos? Tem bastante mensagem aqui, ó. Eu estou bem cansado ainda, porque eu comprei muito, estou bem cansado, dá para ver no meu rosto, claro, vou descansar, estou até pretinho, vou comprar um protetor solar hoje, porque o meu, como eu disse para vocês, eu perdi. Quero falar para vocês agora algo muito importante, que Deus me fez lembrar, de vocês observarem o que acontece muitas vezes quando você ira a Deus, e o que Deus é capaz de fazer pelos servos dele, pelos escolhidos dele. Eu estava na casa de uma tia minha, e aí quando nós estávamos saindo para um culto, tinha uns vizinhos que estavam provocando a minha tia, e a mim também, porque sabiam, claro, que nós éramos servos do Senhor, e ali eles colocaram umas cadeiras, fazendo um churrasco, uma festa, e um som muito alto. Tinha um espaço de colocar as cadeiras na porta deles, claro, e em outro lugar mais para o lado direito, mas eles fizeram questão de colocar as cadeiras na porta da minha tia, e o som bem alto, e começaram a fazer um churrasco ali de uma forma para provocar a minha tia e a mim também, né? E nós estávamos nos arrumando para ir para o culto, e aí eu falei assim com ela, aí claro, estava incomodando por causa do barulho, né? A questão ali de colocaram as cadeiras exatamente no portão da minha tia mesmo. E ali, amados e queridos irmãos, eles começaram a ligar um som alto, fazer um churrasco, aquele grita-grita e tal, e era claramente uma provocação a nós. Eu me arrumei, ela também, inclusive foi a minha tia Sônia, né? Se eu estiver mentindo, que eu amanheça morto, que Deus tire a minha vida. A minha tia é testemunha, prova viva disso, porque ela estava junto comigo. E aí eu falei, aí tia, olha Gleison, veja como é que faz, sabendo que eu sou uma serva do Senhor. E aí eles colocando essas mesas aqui na porta, fazendo churrasco. Se quiser fazer o churrasco deles, curtir a música deles lá, né, que faça na porta deles ali, mas colocar as cadeiras na porta, no portão, ligar o som alto sem respeitar, sabendo que eu sou uma serva do Senhor. E sabiam também, porque me viam evangelizando, né, o tempo todo eles me viam, então sabiam também que eu era um servo de Deus e estava ali. Aí eu falei, tia, uma falta de respeito fazer isso com a gente, né? Parece uma afronta. A minha tia ficou bem incomodada, bem assim, ali, inquieta. Aí eu falei, olha tia, a senhora vai ver, nós vamos sair pro culto. Se eles continuarem provocando a gente, a senhora sabia que Deus é capaz de fulminar. Quando a gente voltar daqui, não vai estar mais esse churrasco aqui. Deus vai fazer um reboliço, a senhora vai ver. Deus vai sacudir esse churrasco aí. Quando a gente voltar, a senhora vai ver, pode escrever. Esse churrasco não vai estar mais aí, Deus vai limpar eles, vai soprar esse povo daqui da porta tudo. A senhora vai ver a senhora vai ver, tia, preste atenção, e a senhora vai ver quando a gente voltar. Aí quando eu passei, eu evangelizei eles, entreguei a mensagem do folheto para ele, para você ver, ó.
gente que zomba. Tem gente que zomba de um folheto desse aqui, ó. Tem gente que zomba de uma mensagem dessa, não dá nada. Olha o que aconteceu. Eu saí com minha tia, na porta eu evangelizei todos eles, entreguei um folheto da palavra de Deus, falei de Jesus para eles e eu vi que deram gargalhada. Alguns começaram a fazer chacota e piada, né? E o pai dos donos do churrasco que estavam fazendo essa festa, depois disso eles se tornaram meus amigos, eu converso com eles, evangelizei eles, são pessoas super tementes a Deus, mas no momento não, até aquele dia não. Eu evangelizei todos eles e alguns começaram a dar gargalhada, e zombar de mim. Tá? Eu estava com aquela túnica branca e eles começaram a dar gargalhada. Aí eu evangelizei, fiquei assim triste, né, porque zombaram de mim. E eu falei com tia, falei desse jeito, tia, quando a gente voltar, a senhora vai ver o que Deus vai fazer. Eu via Deus enviando um anjo ali, tia. Eu via Deus passando a espada. A senhora vai ver que vai dar até morte ali. Deus vai agir, porque eles zombaram de mim e eles estão provocando nós que somos servos do Senhor. E a senhora vê, tia, quando a gente voltar, não vai ter mais nenhuma cadeira aí, não vai ter mais nenhum churrasco, porque eu via Deus passando a espada ali, viu? Eu via Deus descendo um anjo ali e ali eu via até morte. Falei pra minha tia, eu via até morte. Quando a gente voltar, esse churrasco não vai estar mais aí. Anote e a senhora vai ver. E fomos pro culto. Nós fomos até, na época, minha tia frequentava até uma igreja lá em São Paulo chamada Adebrais. Minha tia era dessa igreja. Ela frequentava essa igreja, visitava, né, tia Sônia. Minha tia Sônia. Pois, irmãos, quando a gente voltou da igreja, do culto, o pai dos donos, dos jovens, que eram 3 jovens, donos dessa casa que estavam fazendo esse churrasco. O pai deles deu um infarto fulminante, caiu duro no chão lá da cozinha. E aí acabou o churrasco, não tinha mais churrasco nenhum quando a gente voltou, porque a gente foi pro culto, 1h30 de culto, 2 horas, não me lembro. Quando eu e tia voltamos do culto, o pai deles caiu duro no chão, morreu de infarto na hora e acabou o churrasco. Quando a gente voltou, não tinha mais nenhuma cadeira na porta, não tinha mais nenhum churrasco, o povo sumiu todo mundo da porta da casa da minha tia, não tinha mais nenhuma cadeira. E quando a gente voltou, aí a tia falou, Gleison, não tem mais, ué, que estranho, não tem mais nenhuma cadeira na porta, acabou o churrasco. Aí eu falei, lembra, tia, que eu falei para a senhora que Deus ia passar a espada, não ia ninguém mais ficar aqui? A senhora lembra que eles zombaram de mim na porta do churrasco, que eu evangelizei eles ficaram dando gargalhadas, zombando da minha cara? Falei para a senhora, mas até então eu não sabia que o pai deles tinha morrido, caído duro de infarto lá na cozinha, e o churrasco tinha acabado porque o pai caiu duro de infarto, não sabia disso. Aí depois nós entramos, eu e tia, e aí que a gente saiu na porta, alguém, não me lembro se foi minha prima ou minha tia mesmo, saiu e falou assim, Gleison. Aí falou assim, a Kathleen acabou de falar pra mim que o pai dela morreu, que o churrasco acabou porque o pai dela deu um infarto, caiu duro no chão da cozinha e aí o churrasco acabou. Acabaram com o churrasco porque o pai dela deu um infarto e caiu durinho na cozinha. E aí acabou o churrasco. Pronto. Para vocês verem como que não pode zombar dos servos de Deus. Tu vai zombar de uma pessoa que tem uma vida desconcertada com Deus. Mas se tu brincar, por exemplo, eu estava evangelizando, eu entreguei a palavra de Deus para eles. E também eles deram gargalhada, eles começaram a zombar de mim. Eu passei pro culto, eu fiquei com vergonha, claro, quem não vai ficar? Eu vi que eles dando rindo de mim, zombando, não sei o quê. Depois que eu entreguei o folheto. Quando eu voltei, já não tinha mais churrasco. E um já tinha morrido, dado um infarto e caído duro no chão. E o churrasco acabou na hora. E ali, e pouco tempo, viu? A gente foi pro culto, o culto não demorou nem 2 horas. Quando a gente voltou, já não tinha mais churrasco. Então, foi tanto pela palavra de Deus que eu entreguei, eles zombaram. E a Bíblia fala que de Deus não se zomba. Tanto por eles zombarem de mim, pela minha roupa, não sei, não vou julgar também se eles falaram, mas eu vi que eles deram gargalhada alto. E ali a minha roupa também, por causa da minha túnica.
Então, irmãos, para vocês verem que Deus ainda mata, Deus joga a sepultura sim, se você brincar. Ó, duas coisas que também Deus pode matar uma pessoa. É se você tentar parar a obra de Deus na vida de uma pessoa, ficar tentando, a pessoa está fazendo a obra do Senhor e você ficar tentando impedir a obra de Deus. Esse é um dos motivos que Deus mata uma pessoa e joga a pessoa à sepultura. Se tu vê uma pessoa fazendo a obra de Deus e ficar tentando impedir, tentando atrapalhar, a obra de Deus não para. Acaba que a pessoa vai morrer. Eu já vi muitos homens que tentaram ali atrapalhar as mulheres de servir a Deus, de fazer a obra do Senhor, e aí acabaram morrendo. E as mulheres ficando viúvas porque o marido era o capeta, né? Então, irmãos, a obra de Deus não vai parar nunca, porque se você tentar parar a obra de Deus, você morre. Você morre. Se tentar tocar no ungido do Senhor, você morre. E também a palavra de Deus diz que de Deus ninguém se zomba. Porque no momento eles estavam bebendo e pensaram que estavam zombando de mim, mas não era de mim, eles estavam zombando da palavra de Deus, porque o folheto que eu entreguei na mão deles, lá dentro, o conteúdo daquele folheto ali, estava a palavra do Senhor, e eles zombaram. Então, ali Deus deu um grande sinal para eles, que de Deus ninguém se zomba. A minha tia também contou uma experiência para mim, que ela, uma vez, ela fazia muita obra do Senhor ali no bairro dela, ela evangelizava muito lá em São Paulo. E aí tinha uma traficante que ficava sempre... todo mundo sabe que o pessoal do tráfico respeita muito os servos do Senhor, né? Todo mundo sabe disso. Eu, pelo menos nos lugares que eu passo, irmãos, não posso reclamar que no Espírito Santo, o pessoal que mexe com tráfico, eles respeitam muito. Onde eu passo, ali evangelizando, levando a palavra do Senhor, eles abaixam a cabeça, eles respeitam até mais que muitas pessoas de dentro da igreja. Eu não posso reclamar disso aqui não, eles são muito tementes a Deus, tá? Mas vocês sabem que sempre tem um engraçadinho, uma engraçadinha. Minha tia contou pra mim, né, que teve uma vez que tinha uma moça chamada, lá no bairro dela, chamada, não vou falar o nome da moça, mas aí ela ficava, sempre que minha tia passava pro culto, ela ficava zombando da minha tia, perseguindo. Entrava na frente da minha tia, ficava falando gracinha, zombando da minha tia, me contou, eu acredito. Acredito porque isso já aconteceu comigo também, até na rua que eu morava, pessoas, Deus, já morreram, Deus falou que ia matar e matou mesmo por causa de mim. Que ficava zombando, ou me perseguindo, ou fazendo macumba pra mim, aí morreu. Várias pessoas, e já perdi até as contas. Aí, irmãos, mas não é porque eu seja o bambambam, o santarrão, não é isso. É porque eu faço a obra de Deus com amor e com verdade. Deus vê que eu saio no sol quente evangelizando, que eu saio nos hospitais, à madrugada, tudo. Deus vê eu fazendo a obra dele. Então, muita gente da internet não vê eu fazer, acha que é mentira, não acredita. Mas como Deus contempla e vê que eu faço a obra dele todos os dias com amor, aí todas as pessoas que tentam entrar no meu caminho, Deus castiga ou até morre. Não é só no meu caminho não, tá? No caminho de qualquer um servo do Senhor, que a Bíblia diz em Salmos 115, se eu não me engano é 115, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Então isso serve para qualquer um servo de Deus. Você não pode tocar. Tem pessoas que bebem as cachaças, usa droga, vende droga, faz as coisas, se prostitui e tal, mas eles não mexem com o servo de Deus. Eles sabem, até os traficantes também sabem que se tocar já era, porque a pessoa que é traficante pode ser o beira-mar, pode ser quem for. Se tocar no servo de Deus, eles morrem, porque Deus permite que venha outro traficante mais perigoso que eles, mata ele e toma o lugar dele. Então eles sabem que com o servo de Deus não se brinca. Eles podem brincar com qualquer pessoa, mas com crente, com servo de Deus, não pode, porque morre mesmo. Morre feio ainda. Então, porque, por exemplo, se for um traficante perigoso e ele mexer com o servo do Senhor, Deus permite que venha um traficante de um outro bairro e tome o lugar dele e mate ele. Aí é assim. Ele pode se achar perigoso, bambambam, mas aí acaba que vem um mais doido que ele. Se ele tocar no servo do Senhor, vem um traficante mais doido que ele, e aí mata e tira a vida dele e toma o lugar dele. Aí acabou, pronto. Ele já nunca mais vai mexer com o servo de Deus. É assim que Deus faz. E Deus também pode converter a pessoa, claro, né? Libertar a pessoa e converter. Mas a Bíblia fala para não tocar nos ungidos, então o correto é não tocar. Aí minha tia falou que ela parava sempre na frente da minha tia, ficava rindo, zombando da minha tia.
E rindo, a minha tia um dia orou e falou com Deus assim: Senhor, não aguento mais, Senhor, até quando essa menina vai ficar fazendo isso, zombando, me escarnecendo? Aí um dia ela passou, ameaçou minha tia, parou na rua e ficou zombando, né? Quando minha tia voltou do culto, ela já tinha matado ela, morreu de uma forma trágica e feia. Desculpa. Aí, gente, a moça que chegou aqui do lado para sentar. Aí, gente, quando a minha tia voltou do culto, cadê essa mulher? Já não estava mais lá, já tinha morrido. Morreu de uma forma trágica. E aí, quando minha tia voltou, minha tia disse que orou nesse dia, falou: Senhor. Minha tia disse que nesse dia foi o dia que ela zombou mesmo da minha tia de uma forma muito terrível. Aí minha tia disse que olhou para o céu e falou com Deus. Mas não para ela morrer. Deus falou assim, minha tia orou, né? Minha tia orou a Deus e tipo assim, falando assim, igual eu já falei várias vezes, eu falei: Senhor, até quando, Jesus, isso? Até quando, meu Deus, eu vou passar por essa situação, Pai? Mas não murmurando, não. Falando assim, dialogando com Deus. Aí minha tia disse que ela era jovem, minha tia disse que ela era bem nova, mas disse que era o capeta. Disse que ela, no bairro que minha tia morava, ela comandava o tráfico, ela era terrível, ela era o diabo. E aí minha tia disse que olhou para o céu e falou com Deus. E aí quando minha tia voltou do culto, ela já não estava viva mais, já tinha morrido assassinada. Então é assim, as pessoas, né, irmão, tem que temer a Deus, tem que temer a palavra de Deus também, porque é isso que muitas pessoas pensam, que Deus é vingativo, mas a questão é que a palavra do Senhor não pode se brincar. Eu andava, quando eu não era servo de Deus, eu vivia na cachaçada, eu vivia na loucura, mas eu não mexia com a palavra de Deus e muito menos com o servo do Senhor. Porque eu tinha medo, eu sabia que se eu mexesse, podia ser caixão e vela preta. Então, a gente tem que ter, não medo, mas tem que ter temor a Deus, né? Respeitar a palavra do Senhor e respeitar também os servos de Deus, porque você sabe que a pessoa ali está servindo a Deus de verdade, então tu que vive na vida perigosa, na vida louca, fazendo as coisas erradas, você tem que ter amor pela sua vida, porque você está ali, o diabo está a todo momento planejando ceifar a tua vida, tirar a tua vida, aí você ainda vai mexer e tocar num servo de Deus, aí pronto, você já não está fazendo a vontade do Senhor, você já não está seguindo os mandamentos, seguindo a palavra de Deus. E ainda tu quer perseguir um servo de Deus, tu tá pedindo para morrer. É pedir para morrer. Então, que esse vídeo sirva de alerta tanto para os servos de Deus que estão assistindo, vendo que Deus realmente ainda age, Ele não deixa os servos dele ser escarnecido e zombado, tá? Esse testemunho aí, minha tia sabe, se eu estiver mentindo, que eu nunca mais apareça vivo aqui nesse canal. Se eu estiver mentindo para vocês. Que eu amanheça morto e que eu nunca mais apareça aqui se eu estiver mentindo em tudo que eu falei para vocês aqui. Minha tia sabe disso, que o homem morreu mesmo, do jeitinho que eu falei. tia, capaz até, quando a gente voltar, eu vi até morte aqui, tá? Deus mostrava até morte, quando a gente voltar esse churrasco não vai estar mais aí Deus vai limpar essas cadeiras, tudo, Deus vai acabar com esse churrasco deles. Quando a gente voltar, não vai ter mais esse churrasco, pode anotar. E foi batata. Quando a gente voltou, não tinha mais e o homem tinha morrido. Entendeu, irmãos? Então, essa mensagem vai ficar de reflexão para vocês saberem que Deus é Deus, que Ele vela pela palavra dEle e também pelos servos dEle. Amém? E minha tia de São Paulo e minha prima Leandra sabem que eu não estou mentindo. E os vizinhos da minha tia também sabem, porque foi o pai deles que morreu e caiu duro lá de infarto. Então, eu estou contando aqui o testemunho para vocês, amém? Que Deus abençoe a todos. E tem uma entrevista abençoada que eu vou fazer, uma entrevista maravilhosa. Vocês vão ficar impactados com o testemunho de uma moça que o marido dela tocou fogo nela, no corpo dela inteiro. E ela vai contar esse testemunho abençoado, tá? E Deus deu um grande livramento para ela de morte. E vocês vão ver no próximo vídeo, se Deus permitir, em nome de Jesus, o testemunho dessa senhora, que vai contar para vocês tudo o que aconteceu com ela, o grande livramento que Deus deu, amém? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Continue orando por mim, tá bom? Tchau.